Senhor nosso Deus, que nasce da terra, da carne, do sangue, mas tudo enviado, direcionado, revelado, transmitido pelo teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Lucas 19, ó, Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu ao sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo: que é ele? Que ele se hospedará com o homem pecador. Extremamente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Igreja, Jesus sempre, ele foi o quê? Ele foi criticado por ele o quê? Estar mais perto de pessoas, o quê? Pessoas pecadoras, pessoas falhas. Porque para isso que ele veio, ele veio salvar o perdido. Ele veio o quê? Ele veio transformar vidas, libertar vidas. Mas Jesus sempre foi o quê? Criticado. Hoje em dia nós temos uma geração, né, que os líderes, de repente, é aquela pessoa que não me toque, que para andar tem que ter o quê? Tem que ter segurança, tem que ser escoltado, porque quer que me toque. E não sendo o quê? No meio de pessoas o quê? Pecadores. Não vão o quê? Não vão na Cracolândia. Não entra o quê? De repente não entra em uma favela, não. Mas Jesus é o contrário. Jesus o quê? Ele ficava, onde tinha pecador, ele estava perto. E Zaqueu o quê? Ele conseguiu chamar a atenção do Senhor Jesus. Por esse baixo, né, de pequena estatura, ele subiu. Outras traduções dizem no pé de árvore brava. Quer dizer, Zaqueu subiu para poder chamar a atenção do Senhor Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Então, Jesus conhece o coração, conhece o pensamento de todo mundo. Então, é tanto que o povo, né, criticando, reclamando, porque Jesus fosse se hospedar no quê? Como pecador, mas foi pelos pecadores que Jesus veio. Aí, quer dizer, Jesus sempre foi criticado por este motivo. Qual graça, qual razão Jesus iria, já pensou, Jesus viver só nos palácios, né? Pregar somente para os reis, pessoas de boas condições? Não, Jesus o quê? Ele onde tinha pecador, ele estava perto, sabe por quê? Para transformar vidas. Transformar o quê? A vida das pessoas. Então Jesus sempre foi criticado, porque os religiosos da época, né, os que se achavam os santarrões, né, os que se achavam os melhores, na verdade, pessoas assim, Jesus era o quê? Relistância. Jesus ele está mais perto de uma pessoa que confessa que tem pecado do que uma pessoa que se titula que não tem o quê? Que não tem pecado nenhum. Então, Jesus ele estava o quê? Ele estava mais perto de pessoas que de fato o quê? Que de fato tinham problemas, pessoas que de fato precisavam o quê? De mudança nas suas vidas. Aqui versículo 8, então, extremamente Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar o perdido. Então Zaqueu,
Zaqueu, quando ele teve com Jesus, a primeira coisa que ele fez foi que reconheceu o seu erro. Se eu defraudei alguém, eu vou o quê? Devolver. E o quê? Vou restituir 4 vezes o quê? 4 vezes mais. Ele falou que o que queria resolver da metade dos bens para o quê? Para meus bens. Versículo 8. Experimente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade do que dos meus bens. Primeira coisa, hein? Ele abriu mão do seu bem, eu vou dar metade para o chão. E se eu roubei alguém, eu vou dar o quê? 4 vezes mais. Agora, mas tem pessoas que não aproveitou da situação, hein? Tem pessoas que de repente nunca foi, todos foram que tomaram imposto, mas de repente o valor que eles falaram, Zaqueu deu, porque ele o quê? Encontrou o verdadeiro sentido da vida. O Senhor o quê? O Senhor Jesus. É tanto que Jesus veio arrependimento e diz: hoje eu quero salvação nesta casa. Então é isso que Jesus o quê? Jesus faz. Igreja, e nós não podemos o quê? Não podemos ser diferentes. Né? Tem pessoas que dão atenção, né, para pessoas bem vestidas, ou não, de boas condições, mas pessoas mal vestidas, pessoas que de repente têm a condição baixa, quer dizer, a pessoa o quê? Não dá muita atenção, rejeita, ou não fala, não ajuda. Uma pessoa que faz isso, ela de fato no quê? Não conheceu o Senhor Jesus. Uma pessoa que despreza, que rejeita. As pessoas rejeitadas pelo mundo, e elas são rejeitadas por pessoas que dizem que servem a Deus. Então, de fato, que nunca conheceu o Senhor Jesus, por isso que ele foi criticado por isso. Porque como ele hoje, como até hoje, né? Ele é importante, né? Ele é o salvador da nossa vida, né? Ele é o rei. Então as pessoas queriam botar ele lá em cima, né? De repente botar no trono, né? Na cadeira cheia de ouro. Mas Jesus foi o quê? Jesus foi simples, e como diz a Bíblia, ele é o salvador dos humildes. Quanto mais humilde, a pessoa tem o quê? A chance, a oportunidade de receber a salvação. Jesus o quê? Agradeceu a Deus por revelar o quê? Aos pequenos, aos humildes, e não o quê? E não aos sábios, aos instruídos. Então Jesus ele é o salvador dos humildes. Abre lá em Mateus 9:10, diz assim, novamente o quê? Reclamaram com o quê? Com Jesus. E assim, e sucedeu que estando ele em casa à mesa, muitos publicanos, sempre os publicanos, né? E pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vindo isso, os fariseus, né? Os fariseus, hoje ainda existe fariseu, né? Perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos, o quê? E pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não me chamar justos, e sim o quê? Pecadores ao arrependimento. Então sempre os fariseus o quê? Reclamando, achando o quê? Ruim. Só porque Jesus colocou na mesa o quê? Publicanos e o quê? Pecadores. Então, mas ainda na nossa geração existem fariseus? Claro que existe. Na igreja, Jesus veio o quê? Ele não veio pelos justos, né? E sim pelo quê? Ele não veio chamar os justos, né? E sim o quê? Pecadores do arrependimento. Então, igreja, nós de repente podemos até ser criticados por isso. De repente, né? Podemos até ouvir que é para desistir da nossa família, da nossa casa, buscar por eles, né? A pessoa, ao ver para buscar pela sua família, é tanto pecado que nem é impossível de Deus mudar. Então, se eu vou reformar, não, mas foi por isso que Jesus veio. Então, o que vamos fazer? Vamos perseverar e buscar, porque a nós humanos era impossível usar aquilo que transformado, ele foi transformado. Ele nem se importou com sua riqueza, deu metade dos bens para o pobre, e se ele roubou alguém, ele deu 4 vezes mais. O que é isso? Somente que fazia ao Senhor Jesus. E Jesus disse que o doente não precisa de médico, não. E a pessoa,
nós agora ia no hospital falar, doutor, eu quero tomar uma vacina. Não, primeiro vai ser o quê? Primeiro vai ser analisado. Isso não. Ninguém chega lá. Não, eu quero tomar aqui uma bezetacil. Eu quero tomar aqui um remédio de dor de cabeça. Por quê? Porque me deu vontade. Senão não pode te dar medicamento. Não. Então, quem precisa o quê? Quem precisa de Jesus são quem são os doentes. E vamos sinceros, uma pessoa sã. O que é uma pessoa sã? Uma pessoa bem de vida. Uma pessoa de repente que, por enquanto, não tem enfermidade, não tem dor, a pessoa não vai buscar. Mas quando fica doente, de repente as portas se fecham, de repente vem alguma enfermidade no corpo, a pessoa lembra disso aqui, de buscar Jesus. Então, os doentes são aquelas pessoas que, humanamente falando, são desprezadas. São desprezadas aqui na terra, mas não é o quê? Não é pelo céu. Então, nós temos que fazer o quê? A diferença e fazer o que Jesus fez. Já acreditaram? Ajudar o quê? Ajudar, né? Ajudar as pessoas e não se importar quem é a pessoa. Ajudar e não se importar quem é a pessoa, mas o que? Fazer a parte, ajudar, é orar, é aconselhar, se poder dar um mantimento, se poder dar um vestimento, temos que fazer, temos o quê? Fazer a nossa parte. Porque nós estamos fazendo para quem? Para o próprio Senhor, o quê? Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós o quê? Temos que fazer, agir como quem? Como o Senhor Jesus Cristo. Não podemos desprezar ninguém. E se desprezar infelizmente, o que? De fato, a gente não conheceu o Senhor Jesus. Só falar, só dar atenção, né? Para pessoas de alta classe, né? De classe alta. Não. Temos que o quê? Ajudar, né? Orar, aconselhar, ajudar como nós podemos o quê? Como nós podemos ajudar segundo a nossa, quê? As nossas condições. Que sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. O Senhor Jesus sempre foi criticado por estar no meio dos pecadores, no meio de pessoas doentes, meu Pai, rejeitadas pelo mundo, pela sociedade. Então a palavra diz que faz a acepção de pessoa comete pecado, e que nós não possamos cometer este pecado e fazer a acepção de ninguém, tratar todos iguais da mesma forma, da mesma maneira, porque nós todos somos iguais. A criação do nosso Deus Pai, e que nós possamos buscar, perseverar, para que possa buscar a transformação, a libertação da nossa casa, da nossa família. Se nós pedimos, agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?